Sabe quando você ouve falar de um filme muito famoso e só depois descobre que na verdade ele é a adaptação de um livro? Pois é, foi isso que aconteceu comigo quando eu me deparei com o livro da resenha de hoje. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu posto vídeos de resenhas e trago outros conteúdos sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e clica no botão de se inscrever e não esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar. Não esquece também de deixar o curtir porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Se você tiver interesse em comprar o livro da resenha de hoje, basta acessar o link que está na descrição do vídeo e ao fazer a compra por esse link, a Amazon vai retribuir a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então, desde já, muito obrigado pelo apoio. Antes de eu falar sobre o livro de hoje, eu queria deixar meus parabéns e o meu reconhecimento a todos os escritores e a todas as escritoras do nosso país, porque no dia em que esse vídeo está sendo postado, o dia 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional dos Escritores. É uma profissão que deveria ser mais valorizada e reconhecida pela sociedade. E eu agradeço imensamente a todos esses profissionais que contribuem para o crescimento da literatura no nosso país, para o crescimento e o fortalecimento da literatura no Brasil. E aqui no canal já tem algumas resenhas que eu fiz de autores nacionais, mas é claro que ainda vem muito mais por aí. Não deixem de apoiar os escritores e as escritoras do nosso país. A resenha de hoje é de um livro que tem um título que provavelmente você já ouviu por aí. Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. Richard Matheson é um escritor, contista e roteirista estadunidense que nasceu em 1926 e acabou falecendo em 2013. Ele é muito conhecido por suas obras nos gêneros de terror, fantasia e ficção científica. Suas publicações influenciaram grandes personalidades, como no caso do cineasta Steven Spielberg e do escritor Stephen King. Inclusive, a edição que eu li de Eu Sou a Lenda teve o prefácio escrito pelo próprio Stephen King. Richard Matheson adaptou obras de Edgar Allan Poe para os cinemas e também teve alguns de seus trabalhos transformados em produções audiovisuais, como é o caso de O Incrível Homem que Encolheu, Em Algum Lugar do Passado e Eu Sou a Lenda, sua obra mais famosa. A primeira vez que eu ouvi falar de Eu Sou a Lenda foi justamente por causa do filme lançado em 2007 e que tem o Will Smith como protagonista, mas já tiveram outras versões para o cinema desse livro. E Eu Sou a Lenda é um livro de ficção científica e terror que foi publicado originalmente em 1954. Ele vai contar sobre um cenário pós-apocalíptico em que uma praga devastou o mundo e transformou as pessoas em criaturas vampirescas. Mas diante desse cenário sombrio, restou apenas um sobrevivente, e seu nome é Robert Neville. O livro já começa relatando um pouco sobre a rotina de Robert nesse mundo catastrófico. Ele colocava alhos nas janelas para afastar os vampiros, fazia estacas para matar esses seres e usava todas as ferramentas possíveis para proteger a casa onde morava. E de tanto vivenciar essas situações, ele acabou se acostumando com essa rotina. Robert saía para explorar e encontrar objetos que fossem úteis a ele, mas ele só fazia isso quando o dia estava claro, porque à noite os vampiros apareciam e ele não ia poder sair durante esse período. E a gente vê como ele fica refém, daquilo que está à sua disposição. Como seu carro, por exemplo, porque se ele decidisse sair por algum acaso no meio da noite e o carro desse prego, seria o fim de Robert. É interessante a forma como o autor descreve as cenas, porque são descrições didáticas, em que a gente consegue imaginar o que está acontecendo e acompanhar os movimentos do Robert. A gente consegue perceber também as características aterrorizantes dos vampiros e fazer conexões com a mitologia que envolve esses seres. E é curioso porque Richard Matheson teve a ideia de escrever esse livro depois de assistir o filme do Drácula, de Bela Lugosi. Ele pensou que se um vampiro só já era assustador o suficiente, imagina se o mundo inteiro estivesse tomado por eles e restasse apenas uma última pessoa normal. Mas a história desse livro não se resume apenas à luta entre os vampiros e esse homem que sobreviveu. A obra também fala sobre as consequências da solidão enfrentada pelo Robert. Em alguns trechos a gente consegue perceber a angústia e o sofrimento que ele tem por se sentir sozinho. Ele fica pensando se existem outras pessoas vivas e cogita até se tornar um vampiro para poder escapar dessa solidão. Só que, apesar desse contexto totalmente desfavorável,
Robert ainda assim consegue ser uma pessoa enérgica e decidida, e não admite ficar parado, esperando sua morte chegar. Ele vai atrás de descobrir o que causou essa transformação generalizada e tenta até encontrar uma possível cura. É fascinante ver como o autor do livro tenta trazer explicações científicas sobre as características dos vampiros, como a questão da repulsa ao alho e do medo de cruzes, por exemplo. Richard Matheson mostra outras perspectivas para um ser que já é muito conhecido e trabalhado em séries, livros e filmes. E quando ele foi escrever essas explicações científicas, ele pediu que um médico verificasse as informações, ou seja, a história acabou tendo de fato um respaldo científico. Uma característica bacana dessa edição feita pela Aleph, além da diagramação e dos textos de apoio, é que cada capítulo tem um ícone que vai representar um objeto que vai acabar aparecendo na história. E falando na história do livro, ela começa monótona e aos poucos vai crescendo de ritmo. Inclusive existem até momentos de retorno ao passado para saber como a situação chegou àquele ponto. E é aí que a gente vê um pouco da vida do Robert, no passado, claro, e quem fazia parte do seu círculo social. Esses momentos também são importantes porque trazem lembranças dolorosas e sentimentos de nostalgia ao protagonista. Outra característica curiosa desse livro é que a narração é feita em discurso indireto livre, ou seja, existe uma aproximação entre o narrador e o personagem. Nesse livro tem vezes que o narrador entra em diálogo com os pensamentos do Robert, o que ajuda o leitor a entender melhor o que se passa na cabeça do personagem. E uma das coisas que ele pensa é por que ele decidiu continuar vivendo em meio a tanta devastação. Ele alterna entre sentimentos de desespero e convicção sobre o seu papel naquele contexto, mas ele também enfrenta dilemas morais durante a história e se pergunta se algumas das suas atitudes são corretas. Teve uma passagem que eu não consegui tirar da cabeça e eu vou ler junto com vocês. Com que rapidez se aceita o inacreditável depois que se vê o suficiente? E eu fiquei pensando nela até agora porque eu lembrei do contexto que a gente está vivendo, uma situação muito difícil por causa da pandemia, mas mesmo assim parece que várias pessoas já estão normalizando os altos números de mortos e de infectados pelo novo coronavírus. E isso é muito preocupante, não é uma situação normal que seja aceitável mais de 80 mil pessoas morrerem por causa de uma doença. Então acho que a gente tem que refletir sobre essas situações para não normalizar o que não é normalizável, é algo inaceitável. Uma outra reflexão que essa obra traz é sobre a importância dos livros como agregadores de conhecimento, e a gente consegue perceber bem isso durante a leitura. Eu tive a sensação de que a história começa monótona, mas aos poucos vai aumentando a carga de dramaticidade, de suspense, trazendo reviravoltas e tensão à narrativa. E no final você consegue entender por que o título do livro é Eu Sou a Lenda. De forma geral, foi uma boa leitura, mesmo que nem com esse aumento gradativo de tensão eu tenha me sentido preso à história. Eu também acho que faltaram algumas explicações sobre outros aspectos do enredo, mas não dá para deixar de lado a importância que essa obra teve e tem até hoje, e por isso eu considero que foi uma leitura boa. E é curioso porque o livro também é rápido de se ler, as páginas passam num instante. Na minha opinião, a mensagem principal de Eu Sou a Lenda não é a luta entre um exército de seres sombrios e o único sobrevivente do planeta. Eu acho que o livro tenta mostrar principalmente como a solidão afeta uma pessoa e como nós dependemos da vida em comunidade. O ser humano é transformado profundamente quando não há amor nem companhia ao seu redor. E Richard Matheson conseguiu expor esses aspectos de uma forma precisa. Além disso, o livro também mostra a importância da arte e do conhecimento em nossas vidas. Em dias em que nos deparamos com o negacionismo científico e com a distorção de informações, é necessário defendermos a ciência e lembrarmos que precisamos uns dos outros. Apesar de não ter achado uma experiência de leitura incrível, não dá para deixar de reconhecer a importância de Eu Sou a Lenda para a literatura. E você, já leu esse livro? Tem uma opinião diferente da minha? Escreve aí embaixo nos comentários que eu vou adorar saber o que você tem a dizer sobre esse livro. Se você quiser comprar Eu Sou a Lenda, basta usar o link que está na descrição do vídeo e quando você fizer a compra por esse link, você vai estar ajudando o canal automaticamente e detalhe, sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos, porque toda semana eu trago vídeos de resenhas e outros conteúdos sobre livros. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal!